Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde sim, terça-feira, né? Terça-feira, última terça-feira do ano, do mês de julho, André Peps. Se liga, André Peps. Dia 29, terça-feira, dia 29 de julho. Tá quase acabando, né? Mais 2 dias e vai-se embora o mês de julho. Muito bem. Boa tarde para você que tá chegando, que tá indo para casa almoçar, que já almoçou, que já está indo trabalhar. Um grande abraço aqui a todos vocês. Eu sou muito grato por ter a sua audiência. Então, quero agradecer a você. Quero mandar um abraço aqui. E aí, desejar aí uma boa tarde para você. Policial aí do 3º Batalhão, Polícia Civil, Polícia... 7º Grupamento de Bombeiros Militar, SMTT. Você que está na van, que está no ônibus, que está no centro, que vocês tenham todos um bom trabalho, uma boa tarde, que vocês escolham aí das mãos do nosso Deus o fruto do trabalho de vocês, porque é assim que tem que funcionar, né? Então, que seja uma tarde abençoada para você, com essa semana aí que está apenas começando. Começou no domingo, nós passamos ontem, e aqui você já sabe, terça-feira é dia da Bicho de Patas. Doutora Alessandra já está aqui. E o tema de hoje, gente, 6 sinais silenciosos que podem indicar câncer no seu pet. Mas antes, eu quero falar do tempo e temperatura agora em Arapiraca. 27 graus, possibilidade de chuva em 15%, umidade relativa do ar em 74% e ventos a 11 km por hora. Esse é o clima agora na nossa cidade aí. Provavelmente não chove. Uma umidade bacana, uma umidade boa, 74%, e ventos a 11 km por hora. Não vai levar ninguém a essa velocidade, né? Todo cuidado é pouco aí, né? Não é verdade? Então, doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Mais uma terça-feira, com o patrocínio da Bicho de Pata, sua clínica veterinária 24 horas em Arapiraca. 2 endereços para você no Ouro Preto e também na Baixa Grande, unidade que completou agora 4 anos. A gente estava lá na festa, foi muito bacana. E lá você vai encontrar comedouros, você vai encontrar bebedouros, você vai encontrar rações para todas as raças e todos os tamanhos, vacinas. Você vai encontrar o Bravecto 365, que é um produto fantástico aí lançado pela Merck Sharp Dome, que é uma multinacional conhecidíssima, inclusive na medicina humana. E o Bravecto 365 vai livrar o seu cão de 1 ano sem carrapato. Olha, com a única aplicação. Que praticidade, né? Não? E economia para o seu bolso. Estou fazendo o merchan aqui, doutora, da MSD e da Bicho de Pata junto. Bolota, sexta-feira, vai entrar no Bravecto 365. Tá tudo certo, tudo arrumado para ele ficar 1 ano livre aí dos carrapatos. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde a todos, né? E já tava com saudade, rapaz. Uma semana eu acho que são programa. 15 dias. Ah, tá. Fazendo falta. Eu disse, não, tem algo faltando na minha rotina. E era o programa na terça-feira. Muito bom estar aqui mais uma vez. Nós agradecemos, doutora. Doutora, falar de câncer sempre é uma atenção redobrada, porque nós temos uma estatística aí que cerca de 65% dos casos de câncer em cães
eles são detectados tardiamente, né? E nós sabemos, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, que quanto mais cedo for diagnosticado, detectado o câncer, chega até ter 90% de chances de cura, isso na medicina humana. Isso na medicina veterinária também é assim, doutora? Quanto mais cedo for detectado, mais chances de cura ou de remissão desses problemas vão ser maiores? É verdade, né? Esse fato é verdade também. E assim, eu fico muito... Eu sei que ao mesmo tempo falar dessa palavra câncer, dessas doenças, né? Que muitas vezes a gente sabe que, a depender do estágio que a gente encontre, às vezes não existe muitas possibilidades. Mas assim, é muito bom falar sobre isso. Por quê? A gente, de uma forma ou outra, a gente tenta conscientizar o tutor que às vezes aquele detalhe, né? Uma pequena observação que aquele tutor fez já vai ser suficiente para acender um alerta, né? E procurar, né, entender o que está acontecendo de anormalidade. Então, como o André disse, esse dado é verídico também para a medicina veterinária, né? Então, quando temos um paciente que ele vem para nós, que a gente, ao primeiro sintoma, consegue diagnosticar previamente, o tratamento e a cura tende a ser muito mais rápido e até 100% nos casos de alguns problemas, sim, quando diagnosticado cedo. Uhum. Aí, doutora, a gente fica pensando aqui, o que é que acontece, né? A medicina veterinária, a medicina humana chama de neoplasias. São crescimentos anormais de algumas células que tomam conta ou podem tomar conta dos nossos pets, e aí eles podem desenvolver esse problema de câncer. Assim como em nós, seres humanos, doutor, eu comparo, porque depois que quase 4 anos que você está aqui, nós aprendemos com você, bicho de patas, que o mecanismo é quase idêntico, né? Algumas medicações, inclusive, que nós humanos fazemos uso, os pets também fazem, claro que numa gramagem menor, numa quantidade menor. Enquanto nós humanos podemos tomar aí 30, 40 gotas de simeticona, por exemplo, para gases, eles tomam 6. Só para vocês terem ideia, 6, 8 gotas quando estão com gases. Mas as medicações são as mesmas. E, claro, respeitando aí o metabolismo, o tamanho, o peso, né? Aí tem que ser realmente feito na régua mesmo, para que possa aquela medicação ter, nem subdosar, nem superdosar os nossos pets. Fica aquela pergunta, doutora: quem é mais suscetível a câncer nos pets, os cães ou os gatos, ou ambas as espécies são suscetíveis? Ambos são susceptíveis. O grande diferencial é o que você falou, André, o metabolismo do câncer, na verdade, o mecanismo do câncer, melhor falando, é idêntico ao ser humano, né? É uma aceleração, uma célula exacerbada, é um defeito genético, é algo que aconteceu no organismo do paciente, cão, gato, outra espécie, humano, né, que desencadeou algumas células cancerígenas, né? Os fatores genéticos, a gente não pode esquecer disso também. Mas a diferença entre as espécies, por exemplo, o cão e o gato que nós estamos falando aqui, são o tipo de câncer. É justamente o que o câncer vai causar em determinada espécie. Gato é um ser mais sensível quando se fala em câncer. Não que a casuística seja maior ou menor, né? É uma casuística comum nas duas espécies. Mas o gato, por exemplo, ele apresenta sintomas, muitas vezes, ou muito silencioso, que a gente passa uma vida inteira sem aparecer sintoma nenhum e de repente aquele gato já tem aquele câncer, ou o gato é extremamente agressivo, né? A expectativa do gato é menor. Então, essas são as diferenças entre cães e gatos. Mas a casuística é a mesma para os dois. Uhum. Doutora, nesses tempos todos de medicina veterinária, que é a sua especialidade, oncologia veterinária, você trata diretamente com esse tema. Já que a incidência é nos dois, né? Dentro da sua clínica diária na Bicho de Patas, porque eu estava vendo aqui, gente, tem cânceres em pets que podem ser percebidos exatamente com a mão, no toque.
você pode perceber. Se você tem contato com o seu pet, geralmente tem, porque os tutores, apesar deles não gostarem, viu? Logo falando aqui, que os gatos, né, os cães não gostam de que ninguém beije e abrace. É verdade. Né? Eles deixam porque é o jeito, né? Mas eu já tive lendo a matéria que eles não gostam muito não desse negócio, né? Embora aparentem que gostem, né? Tem uns que deitam no colo, né? Deitam em cima de você, ficam ali choramingando, você fica fazendo carinho. E quem é que não gosta de carinho? Todo mundo gosta, todo mundo quer. Mas assim, tem o comportamento deles é de não realmente gostar daquilo. Eles gostam de carinho, tá, gente? Eles gostam de carinho, mas não gostam de ser apertados, abraçados, né? Como a gente faz com o bebê. Né, doutora? Eu tô mentindo? Não, verdade mesmo. Uns têm mais sensibilidade ao toque, gatos principalmente. Eles não gostam muito desse alisado, não. Mas a gente, né, é a nossa maneira de demonstrar carinho neles. Então, doutora, o que a gente pode conversar é que pode ser diagnosticado com um simples toque ou uma atenção de um sinal comportamental. Que sinais são esses? Que sinais que podem ser esses sinais comportamentais? Alguns sinais mais visíveis, né? Quando a gente percebe com um simples toque. É por isso que da forma preventiva realmente de se prevenir ou se diagnosticar um câncer mais cedo através de toque, né? É através de palpação. Isso a gente conhece, a gente sabe, conhecendo o nosso pet, né? Nós, não falo como médica veterinária, mas como tutora mesmo. A gente precisa conhecer. A gente precisa, mesmo que eles não gostem, de repente fazer um carinho, fazer um toque. Um toque que a gente fala é somente em pele mesmo, tá? De ver uma orelha, abrir uma orelha, uma boca, né? Uma coisa pouco incomum que os tutores fazem é não ter o hábito de abrir a boca do pet. E aí, ao passar dos anos, muitas vezes ele não deixa mais, se torna agressivo porque ele não entende, ele não foi ensinado que ele precisava, né? O tutor precisava ter esse contato direto na boca. Então, a maioria morde mesmo até os tutores. Mas é importante que esse tutor, ele tenha o cuidado, a atenção de sempre avaliar. Porque, por exemplo, os caroços ou os nódulos, que são neoplasias visíveis, aquela que a gente consegue ao toque, à percepção, observar, eles muitas vezes são sentidos na palpação. Então, fazer um carinho, como eu falei anteriormente, observar alguma alteração em pele, volume, né? Porque você sabe, de repente, um caroço, né? De repente, um aumento de volume em qualquer região do corpo. Então, tome isso como exemplo e fique de olho, né? Acompanhe e leve principalmente ao médico para entender se aquilo é um caroço, porque é claro que existe caroços de N situações, mas até que se prove ao contrário, a gente precisa ficar atento. Você falou em caroço, me lembrei de algumas manias que nós temos, né? Nós seres humanos. Geralmente, né? Eu fui educado quando criança pelos meus tios que me criaram, meus pais, né, na realidade, que quando você chega na adolescência vai aparecer, doutor, os cravos, vai aparecer as espinhas. Sim. E uma das coisas que eles diziam, não esprema isso. Vai aparecer, são os hormônios aí borbulhando em você, mas não esprema isso, né? Por que isso é importante, gente? Porque geralmente a gente aprendeu ali na pandemia a importância de lavar bem as mãos. Mas tá bom. Mas para entrar aqui no estúdio, eu tive que abrir uma maçaneta de uma porta, onde pegam milhares de pessoas. Boas, não, outras nem tanto. Boas que eu tô falando, não é no sentido bom da palavra, saudáveis. Outra pessoa gripada que pegou no trinco da porta, eu peguei no trinco da porta, vou levar a mão ao meu nariz, por exemplo, aqui. Isso, ao olho, né, ao olho. E posso ter um problema. A gente aprendeu a necessidade de lavar com frequência as mãos na pandemia. Inclusive tem gente que leva esse trem tão a sério que nem cumprimenta mais as pessoas com aperto de mão e tal. Oi, tudo bem, tudo bem? E eu respeito isso. Tá tudo certo, né? Cada um tem o seu modus como diz o direito, o seu modus operandi, o seu jeito de agir, né? Mas, doutora, tocar no pet, perceber que tem um caroço ali, não espremer, sob nenhuma hipótese,
esse caroço. Até porque você não tem a técnica, você não sabe o que é aquilo em que pode desembocar aquele problema, né? E é muito diferente da pele de um animal para uma pele humana, né? Extremamente diferente. É uma pele grossa, que existe algumas camadas, né, de pele extremamente grossa, protegida por pelos, né? E que um caroço desse jamais vai ser por exemplo, uma espinha, um cravo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado e essa atenção quando a gente está falando de animais, porque esses caroços, com certeza, estão vindo aí por alguma situação um pouco mais agravante, vamos dizer assim, que um simples espinha que nós temos no rosto, porque, na verdade, não é uma simples espinha, né? Uhum. Mas, nos animais, isso não é um sinal simples, né? Não é apenas uma irritação de pele, como uma espinha, por exemplo, nossa, que também é bem perigoso manipular. Então, é necessário que, ao observar isso, primeiro, realmente entre em contato, né, com um médico especialista para que a gente possa direcionar melhor isso. Nem todo caroço é câncer, mas todo caroço precisa ser investigado e avaliado, uhum. né? Então, tem alguma alteração, seja ele, vamos lá, algumas alterações hormonais, alguns processos alérgicos. Sendo nesses casos, em alergias, por exemplo, esses caroços tendem a desaparecer rápido. Eles não tendem a ter um curso muito longo. Mas você tem um caroço ali, que ele tem um certo tempo que ele está ali, ele só aumenta de volume, ele não dói, né? Muitas vezes o câncer, uma neoplasia, não é dolorida, né? Mas que está persistente. Então, observe e nunca faça uma manipulação, em hipótese alguma mesmo. Uhum. Doutora, em relação aos 6 sinais silenciosos, que é o tema da nossa entrevista de hoje, qual é o primeiro desses sinais que pode indicar um câncer? Eu quero falar aqui primeiro que é justamente caroços ou nódulos, né? Que são aumentos na pele, completamente perceptível, a gente consegue visualizar ele muito bem, né? E é um dos primeiros sintomas, acho que esse é o mais importante. Quando o tutor vê aquele caroço, aquele aumento de volume que não diminui, então a gente fica muito preocupado com isso e a gente pode conversar um pouco sobre essas alterações cutâneas. Uhum. E que alterações podem ser essas? Esse aumento, né, de volume, que aí não sendo um processo alérgico, não sendo uma alteração hormonal, a gente precisa avaliar. Identifica o nódulo, precisa realizar um exame, que é um exame básico, simples, é feito no consultório mesmo, que é a citologia, né? Se nós tivermos a suspeita de que é um câncer, a citologia é uma citologia oncótica. Se nós termos a suspeita de que aquele tumor, aquele nódulo, aquele caroço, ele não tem características neoplásicas, ele não parece ser um câncer, a gente faz simplesmente uma citologia de pele, onde a gente vai conseguir identificar se existe alguma bactéria, algum tipo de fungo, ou qualquer... Desculpa, a citologia de pele a gente não consegue identificar fungo, mas a gente consegue sim identificar bactérias. Então, assim, entende que a gente precisa primeiro avaliar cada situação e passar por exames simples, né, que a gente consegue o diagnóstico aí bem rápido. Tá. O segundo, doutor, o segundo sinal, qual é? Então, algumas alterações cutâneas visíveis que às vezes não tem um aumento de volume, tá? Eu tenho lá, eu vi que não é caroço, não é nada. Mas eu tenho alteração, porque são alterações de lesões de pele muito visível. É um escurecimento da pele, né? É uma mancha, é uma ferida que não cicatriza. Então, esses sintomas que são os mais comuns, primeiro é o caroço, depois tem algumas lesões de pele, a própria coceira, alergias de pele, todo tipo de coceira. Então, qualquer lesão que você tenha na pele do pet e que essa lesão visível, né, que você está ali observando aquela lesão, de repente caiu o pelo naquela região, ele lambe bastante e não cicatriza, né? Então, é uma característica muito importante que a gente precisa diagnosticar rápido. Geralmente, André, quando essas lesões em pele, elas se tornam sanguinolentas, vermelhas, que coça bastante, são lesões muito importantes que a gente precisa ficar de olho,
Claro, descartando a parte dermatológica, descartando a parte da dermatologista, porque pode ser ali, a gente pode estar tratando ali de um fungo, de uma bactéria, de alguns protozoários, né, de algum ectoparasita importante. Mas descartando aquela possibilidade dermatológica, a gente pensa em algum tipo de neoplasia, por isso que é importante já observar e já procurar ajuda com um especialista. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, vamos tomar uma água aqui, tá, com a doutora Alessandra, e na volta a gente vai continuar falando sobre esses sinais. Já falamos de 2 sinais, vamos falar dos outros sinais e alguns casos aqui que a gente vai trazer à baila aqui para que você possa entender e interpretar isso junto ao seu pet, né? A gente sabe quanto eles são importantes para a gente. De vez por outra a gente vê um obituário, né? O Instagram virou um obituário também dos pets. E a gente vê algumas pessoas se despedindo, agradecendo. Essa semana mesmo eu vi uma pessoa que eu sigo, 13 anos, doutora, que viveu com um cão, né? E agradecendo, disse, olha, até uma médica, e disse, eu queria agradecer a você por ter vivido esse tempo comigo. Gente, esses seres são seres incríveis, né? Que Deus colocou aqui na Terra pra gente cuidar. Infelizmente, alguns perderam essa aula, mas eu acredito que a maioria, né? Eu acredito muito eu ainda acredito, doutora, no ser humano, né? Precisa, porque quando o próprio Deus tá lá nos anais bíblicos, não é André Pepes que fala, que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Tu imagina como a gente é gente boa, né? Quando o cara que criou você e eu olhou para mim e para você e se arrependeu de ter feito eu e você, é porque, meu irmão, a gente não vale muita coisa não, tá? Então, e tem gente que se acha a bala, né? Tem gente que se acha a coisa do deserto, né? O último biscoito recheado do pacote. E a gente vai tudo pro mesmo lugar, meu amigo. Tá escrito que tu és pó e voltarás ao pó. Negro, branco, azul, verde, rosa, lilás, homem, mulher, hétero, gay, lésbica, todo mundo para debaixo da terra. Alguns vão pôr uma caixinha, mas no final todo mundo vira pó. É assim que funciona. E Deus mandou esses seres aí pra gente cuidar, pra amá-los, e eles só têm amor para oferecer. Eu não conheço outra coisa que eles têm para oferecer. Só tem isso para oferecer. Amor, atenção, seja no latido, seja no miado, seja numa abanada de rabo, né? Seja nas piruetas que fazem, na alegria que fazem para entreter a gente, seja para correr e pegar um brinquedo para trazer pra gente jogar para eles buscarem de novo. Enfim, você tem a sua experiência com o seu pet, né? Seja ele qual for. Tem os silvestres também que interagem, muitos interagem com seus donos, alguns não, mas tem o mesmo carinho, tem o mesmo amor, tem a mesma dedicação, né? Que ainda bem que ainda existem muitos humanos que dão valor às principais coisas que Deus criou pra gente cuidar, que são os nossos pets. Intervalo, a gente volta já já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes.
32. Boa tarde, sim. Um abraço aqui a dona Hilda lá no Capim, que mandou uma mensagem que diz o seguinte: é na dificuldade que a gente vê quem soma e quem some. Olha, doutora, que negócio bom, né? E é mesmo. É na dificuldade, sim, que a gente vê quem soma e quem some, né? Cuidado com isso. Estou conversando com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas e o assunto: 6 sinais silenciosos que podem indicar câncer no seu pet. Doutora, nós falamos de 2 desses 6, faltam 4. Qual é o terceiro, para a gente levar aqui para a nossa audiência a importância dessa informação? Um outro muito importante é o mau hálito persistente. Olha só, o mau hálito levando a um câncer, né? Como assim? Levando a, pelo menos você pensar, né? Que pode ser alguma alteração cancerígena, alguma coisa em boca. Porque o mau hálito, ou boca ou o aparelho gastrointestinal. Porque o mau hálito, ele não é comum, não está impregnado, vamos dizer assim, na boca de um cão. Isso não é para acontecer. Mas vamos lá, o mau hálito ele pode vir de várias características em boca, uma gengivite, placas bacterianas, né, em dentes, tártaros. Então, tudo isso pode gerar, sim, um mau hálito, né, aquele bafinho, famoso bafinho. Mas também pode estar ligado a algumas neoplasias em cavidade oral. Uhum. Né, como são os casos dos melanomas, um tipo de tumor extremamente agressivo. Uhum. Né, os carcinomas, né, algumas doenças em trato digestivo superior, né, estômago, por exemplo, que faz com que esse odor, né, mais ácido, um odor mesmo mais fedido, a gente consiga sentir. Então, um mau hálito, a boca precisa ser investigada. A gente precisa entender e saber que aquele mau hálito não é somente de doenças periodontais. Pode ser de algum tipo de nódulo, alguma alteração nessa cavidade oral. Por isso que eu falo quanto é importante a gente, desde filhote, abrir a boca do pet, né, para sempre avaliar. E o mais importante também é a escovação de dente, né? Não é que uma falta de escovação leve a um câncer, não é nesse sentido, mas uma falta de escovação leva a doenças periodontais, leve a um mau odor e às vezes aquilo é descaracterizado. Então aquilo às vezes é até, como é que eu posso dizer? O tutor não fica preocupado que poderia ser um câncer. O tutor acha que é só um mau hálito por causa dos dentes, né? Então olha como é importante você fazer a prevenção, escovar esses dentes para que não seja confundido o mau hálito com a doença mais severa, né? Com a neoplasia, por exemplo. Por isso que a gente pede, mesmo que o mau hálito seja o único sinal do pet, sintoma, procure um médico veterinário para tentar averiguar se na boca não tem outra característica que possa indicar um câncer. Uhum. Doutora, qual é o próximo sinal? Ok. Temos um tópico muito comum, que é a simples mudança de comportamento, né? Às vezes eu tenho um pet ali que ele brinca muito, ele corre, ele se alimenta bem, mas de repente ele parou de fazer todas essas interações com você. Então muitas vezes é sinal de dor, né? Aquele olhar mais quieto, aquele olho entreaberto, vamos dizer assim, seria dor, seria seu pet tentando lhe dizer algo, né? Porque muitas vezes, quando a gente tem doenças cancerígenas que não são visíveis ao nosso olho nu, a gente consegue, através de exames, às vezes exames simples, laboratoriais, como é o caso de ultrassonografia, de um exame de sangue simples, a gente consegue visualizar o que a gente não consegue ver. Mas uma mudança de comportamento de qualquer pet já é algo estranho, né? Então a gente descarta outras doenças. É por isso que na rotina clínica a gente pede sempre um exame de sangue. É ele que vai dizer se esse paciente está desanimado porque ele tem uma anemia, né, simples, ele tem uma verminose, porque também causa isso. E a gente vai descartar possibilidades. Mas uma mudança de comportamento de um pet pode indicar muita coisa. Inclusive, um processo neoplásico também é uma delas. Uhum. Que é o processo do surgimento do câncer. Doutora, uma coisa que me veio aqui à mente é o seguinte: um dos fatores que podem
desencadear, provocar o surgimento do câncer em humanos é o consumo de ultraprocessados, tá? Salsicha, linguiça, né? Essas coisas assim que a gente come, presunto. Esses ultraprocessados, eles têm usados, consumidos em larga escala, com muita frequência, pode deixar. Eles podem provocar esse câncer, né? Na semana passada nós tivemos a notícia da morte da cantora Preta Gil, um câncer de intestino que não começou daquela maneira. Quando ela já descobriu, já era tarde. Nós, inclusive, foi assunto aqui, né, com a doutora Mayara Mendes, gastroenterologista e endoscopista. Para as pessoas, doutora, que costumam oferecer aos seus pets alimentação humana, inclusive sobre isso, lembra que a gente fez um podcast aqui, um programa nosso aqui, e teve um ouvinte que disse assim: meu cachorro come linguiça todo dia. Lembra desse negócio? Foi. Né? Se eu não me engano, salsicha, acho que salsicha todo dia. Ou foi linguiça todo dia. Foi. Né? Se eu não me engano, é o técnico de relógio, né? Qual é o nome dele? Ronaldo, técnico de relógio, que não perde no Saúde em Foco. Deve estar ouvindo a gente aqui, que ele falou que dá direto. O consumo, doutora, o possível consumo dessas substâncias, né, desses ultraprocessados humanos que se dá aos pets, inclusive carne vermelha. A doutora Mayara falou aqui, André, carne vermelha não é aconselhado para ninguém comer, inclusive humano. Verdade. A gente come porque come. A gente foi educado comendo carne vermelha. Mas a carne vermelha é uma carne de difícil digestão, né? Tem gente que tem muito problema ao comer carne vermelha. Então, fica a minha pergunta. Os pets mais saudáveis, não suscetíveis, ou pode ser até suscetíveis pela idade, pela genética, enfim. Mas já houve algum estudo, já houve alguma associação, doutora, com pets que têm o consumo somente de ração destinada a eles e os pets que têm alimentação humana oferecida? Tem, André. A gente tem um estudo científico, tem alguns estudos científicos, especialmente de empresas de alimentação natural, onde já foi caracterizado, sim, pacientes que passavam um período inteiro comendo rações, por exemplo, industrializadas, que continham alguns componentes, né? Porque entre eles, claro que existe os corantes, os conservantes, que anteriormente, eu acho que vou te dizer assim, uns 10 anos atrás, essa cultura era muito comum acontecer. Toda a ração vinha com corantes. Hoje eu não vejo mais, pelo menos eu não vejo. A gente não trabalha com corantes, né? Rações com corantes há muito tempo, mas não vejo nem por aí vendendo esse tipo de ração com corantes, que é aquelas coisinhas diferentes na ração. Então tem trabalho científico que dizem que algumas neoplasias de fígado, especialmente devido ao acúmulo de gorduras e outras celularidades, foram gerados um tipo de neoplasia, né? Não estou com esse artigo científico aqui, mas eu tenho ele, e eu estava lendo ele um tempo atrás, onde foi caracterizado, sim. Então é um estudo de muitos anos, né? Foi acompanhado esse paciente durante um bom tempo da vida dele. E aí tem outros tipos também, tem alguns alimentos que a gente não vê tanto esse uso, como aqueles ossos processados, aqueles ossos brancos, né? Uhum. Que é usado uma substância que também estava desenvolvendo câncer nos animais. E eu tenho certeza absoluta que hoje os alimentos, a indústria alimentícia para animais principalmente, e para a gente também, né? O quanto tem mudado, quando a gente está vendo a importância de uma alimentação adequada, de qualidade, sem muitos corantes, sem muitos conservantes, agora sem transgênicos, né? Naturais. Então, isso é muito importante para a longevidade dos animais. E aí também nós temos aqueles animais que comiam, por exemplo, alimentos, nossos alimentos, né? Com muita gordura, sal, muito sal, alimentos de toda forma. Então, esses animais realmente tinham uma expectativa de vida muito baixa. E hoje a gente consegue ter uma expectativa de vida bem maior. E agora, a partir de um determinado tempo,
essa expectativa tende a aumentar mais. Tem estudos estatísticos que dizem, né, o quanto eles vivem mais e melhor agora que antigamente, onde não se tinha alimentação adequada, ideal. Porque eu lembro quando a gente já mudou de ração, que há uns anos atrás, né, se implementou a ração na cultura do animal, na alimentação do animal, já deu um salto bastante. Só que a gente vê hoje que os conservantes, os corantes da ração também têm prejudicado. Então hoje a indústria está muito aliada a isso. Todas as indústrias alimentares, elas estão muito cuidadosas para que a gente dê alimento de qualidade e que isso não desenvolva nenhum tipo de neoplasia nos animais também. Uhum. Qual é o próximo, doutora? Qual é o próximo sinal silencioso? Então, olhos entreabertos ou expressão cansada, né? Esse sintoma muitas vezes expressam dor, né? Ou processos inflamatórios crônicos. Sempre eu falo, a gente precisa diagnosticar e entender qual onde é que aquele animalzinho está, em que fase da doença ele está. Porque lembre-se que a gente tem doenças infecciosas, doenças parasitológicas, muitas doenças, mas a gente precisa descartar as principais, né? Então, esse olhar cansado, esse olho entreaberto, também pode ser um indicativo, sim, de doença neoplásica, porque debilita muito o paciente, às vezes no estado mais agressivo da doença, ela causa esses sintomas, que a gente pode... Isso é um sinal de observação, eu escolhi esses 6, porque são sinais que a gente observa, às vezes, com nossos pets, né? Entende que aquilo talvez não seria nada, será que ele está doente? Será? Então, assim, esses sintomas clássicos são sintomas indicativos de que o pet pode estar desenvolvendo algum tipo de neoplasia, sim. Uhum. Doutora, finalizamos aí os 6 sinais. Algumas histórias reais que você se lembra na Bicho de Patas, ou uma história real que você conseguiu... Eu lembro que você me contou uma vez aqui, eu não sei se foi daquela husky ou se foi de outro pet, que graças à intervenção precoce, né? E a detecção precoce e a intervenção, o pet está com o seu tutor até hoje. Você deve ter inúmeros casos. Assim. Eu lembrei de um agora, bem interessante. Um tutor que chegou, era um SRD, não tinha uma raça, era bem um caramelo, inclusive. Uhum. E ela disse pra mim o seguinte: doutora, eu tô um pouco incomodada, tem uma manchinha, olha, pra você ver, tem uma manchinha pequena na pele do pet, inclusive ela sangrou um dia desse, e aí eu coloquei um curativinho, ficou tranquilo. Mas ao passar 15 dias, olha só, 15 dias, esse carocinho pequenininho, ele duplicou de tamanho, né? Então ele duplicou. E ele chegou para mim um carocinho ainda pequeno, André, talvez de 2 centímetros, 1 centímetro. Mas ela viu que duplicou de tamanho, né? Podia ser só uma manchinha, uma coisinha muito pequena. E aí, assim que eu observei, é claro que a gente já começa a ter alguns sintomas na cabeça, né? Porque a gente já tem uma rotina clínica aí. E eu disse, poxa, parece com um tipo de neoplasia, tudo mais. Quando a gente fez o diagnóstico, que fez a remoção cirúrgica daquele nódulo, e que, é claro, antes a gente precisa fazer alguns exames, inclusive exame de imagem, nós também já detectamos essa pequena alteração, pequeno nódulo, também no fígado, né? Então a gente, enfim, conversamos e entramos no acordo, porque eu acho que tudo precisa ser muito bem esclarecido, conversado com o tutor, e nós juntos chegarmos a uma definição, né? Então foi realizada a biópsia, a punção desse nódulo pequeno que já estava no fígado, foi retirado esse nódulo da pele, inclusive nesse mesma consulta achamos 8 ou foi 9 nódulos minúsculos, né? Que a tutora não tinha observado em casa. Enfim, era um hemangiosarcoma, um tipo de tumor extremamente agressivo, que na verdade já tinha feito metástase em fígado, olha só, né? Você dizia um caroço de uns 2 centímetros já com metástase, né? O que é que pode estar acontecendo? Então, existem algumas neoplasias que são muito metastáticas, que são mais agressivas. Mas, enfim, ficou bem. Depois da biópsia, tudo ok, tudo correto, tratado, 100%. A gente só acompanha, já tem acho que 2 ou 3 anos. E a paciente está muito bem, graças a Deus. É o que eu sempre falo. É o tratamento precoce salvando vidas. Doutora, um exame de sangue
solicitado na clínica, feito na clínica, já pode ajudar muito. Uma consulta, pelo menos uma consulta ao médico veterinário por ano, ou pelo menos uma a cada 6 meses, pode e muito salvar a vida desse pet, caso aconteça alguma coisa. E um exame de sangue já pode ser suficiente para detectar alguma alteração, né? É verdade. Um exame de sangue, ele no mínimo descarta, né? No mínimo descarta alguma patologia, seja doença viral, bacteriana, já descarta. E a gente começa a abrir leques, né? A ter opções. E tem sim exame de sangue simples, às vezes com um hemograma, a gente já consegue também visualizar muita coisa, inclusive relacionada ao câncer. Aí eu tô falando que o exame de sangue, ele dá um diagnóstico de câncer? Não. Mas ele nos dá um norte de para onde ir e aonde podemos chegar com essa doença. Perfeito. Doutora, amanhã é quarta-feira, amanhã tem Espada e Cat, não tem? Tem. Todas as quartas-feiras. Amanhã, inclusive, gente, o tempo tá meio frio, né? Para nós aqui. Imagina para os gatos, né? Então, é um banho quentinho, morninho, aliás, que não vai assustá-los, não é água fria, né? Tem um feromônio muito bacana que a Bicho de Patas coloca lá para deixar eles bem calmos. O ambiente é separado dos cães para não estressar nenhum nem outro. Aí eles vão sair de lá com banho tomado, com tudo cheirosinho, tudo pronto para passar mais uma semana ou mais uns 15 dias bem tranquilos, bem bacanas e com todo o carinho possível. Doutora, tem mais alguma coisa, tá? Aí você tá vendo imagens aí do Espada e Cat, ó, tá? Olha lá, todo mundo cheiroso, né? Tomado banho, todo mundo fica quietinho, ó, limpando os olhos. Doutora, eles ficam assim mesmo. A gente tem uma quarta-feira justamente assim, muito, muito bacana para os gatos. Porque às vezes o gato não é nem tão agressivo, mas às vezes com o barulho de outros cães, alguma coisa, ele se torna agressivo pelo instinto de proteção. Mas, André, a maioria dos gatos, eu estava conversando com a equipe do Banho Tosa esses dias, e assim, como os gatos têm mudado de comportamento, né? A gente só pegava fera, viu? Antigamente para dar banho em gato. Hoje não, eles estão muito mais domesticados, estão mais próximos dos seus tutores, né? Eu acho que já deixam os seus tutores aceitam carinho dos seus tutores. E aí eles vêm para o banho, mais tranquilo, é muito difícil. Né, a gente tem um equipamento para diminuir os metais pesados, né, que a água tem, às vezes pelo tratamento da água, né, com cloro, e aí esse equipamento ele retira, né, essa impureza da água e deixa a água mais leve, para que essa água não agrida, né, o pelo. Então é muito importante isso. Doutora, já mudamos o horário lá da Ouro Preto? É sobre isso, a partir do dia 1º, já na sexta-feira. Certo. Já vamos abrir de domingo a domingo, né, de 8 às 8 da noite, aberto lá no Ouro Preto. Na unidade 1. Então, gente, ó, isso. Você que mora daquela parte ali da Primavera para trás, né, porque a Bicho de Patas tem 2 unidades justamente nos extremos da cidade. Então você tem uma parte sul e parte norte, vamos dizer assim, da cidade. Né? Na parte sul, que é Ouro Preto, aberta das 8 da manhã agora até as 8 da noite. Lá você vai encontrar também comedouros, bebedouros, rações para todas as raças, vacinas, tá? Caminhas, tudo você vai encontrar. E consultas também. Se você ainda não tem o seu planozinho de banho e tosa para o seu pet, a Bicho de Patas vai buscá-lo em casa e vai deixá-lo em casa. É muito bacana, é muito conforto para você e para o seu pet, né? Você quer entrar em contato com a unidade 24 horas, é 988650800, tá aí na tela, tá? E a unidade 1, que é na Rua Dom Jonas, é o 99663-1166, tá? Na unidade 24 horas, gente, o atendimento é de 8 às 10 da noite, às 22, mas a unidade continua funcionando para urgências e emergências, tá certo? Então, tá aí os contatos da Bicho de Patas. Doutora, obrigado e até a próxima terça. Muito obrigada, até a próxima terça, se Deus quiser. Gente, amanhã eu vou receber a psicóloga Jane Lino e olha que tema arretado de bom que ela escolheu aqui. Nem tudo que você pensa é verdade, mas tudo que você pensa impacta como você se sente. Quando se preocupar com as distorções cognitivas, um tema incrível escolhido aqui pela psicóloga Jane Lino. Boa tarde e até amanhã. Saúde em Foco.
Rádio